A Organização das Nações Unidas entende que o ex-presidente Lula deve participar do processo eleitoral para a presidência do Brasil neste ano e determinou que o Estado brasileiro tome todas as medidas necessárias para garantir os direitos políticos do ex-presidente Lula. Em reunião com os advogados de defesa do ex-presidente em São Paulo, o ex-chanceler Celso Amorim afirmou que se o Brasil não garantir os direitos políticos a Lula e a participação dele nas eleições como requer a ONU, o país se tornará uma pária internacional. Confira na reportagem de Jô Miyake. O Comitê de Direitos Humanos da ONU exige que o Estado brasileiro tome todas as medidas necessárias para que o ex-presidente Lula possa participar das eleições deste ano. O argumento da liminar é que Lula não pode perder os direitos políticos até que haja uma sentença final, sem mais possibilidades de recursos. De acordo com o ex-secretário de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, a medida não é uma simples recomendação, é uma ordem e deve ser cumprida. Uma decisão judicial por um órgão reconhecido juridicamente pelo Congresso Nacional e por decreto presidencial em 2009. Os advogados do ex-presidente Lula deram uma entrevista coletiva hoje à tarde para anunciar a liminar. Cristiano Zanin explicou que a própria Procuradoria-Geral da República já admitiu que o Brasil é obrigado a se submeter às decisões do comitê. A Procuradoria-Geral da República disse o seguinte perante o Supremo Tribunal Federal: em face do Estado brasileiro, tem força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O cumprimento das suas sentenças é mandatório, nos termos da obrigação internacional firmada pela República. As decisões desta são vinculantes para todos os órgãos e poderes do país. O Itamaraty afirmou que o documento é apenas uma recomendação e não tem valor jurídico. O ex-chanceler Celso Amorim garante que o Itamaraty está errado. Ele explica que aderir ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos era opcional. Mas a partir do momento em que foi assinado, o comitê se torna um órgão judicial e as decisões têm efeito legal. É um órgão jurídico, judicial, cuja jurisdição foi reconhecida pelo Estado brasileiro. A liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU não implica necessariamente na liberdade do ex-presidente Lula, mas no direito dele participar de debates, reuniões e fazer campanha. A liminar nem entra no mérito se ele vai ser eleito, se vai ser candidato. A questão, o artigo 25 diz que ele tem que participar do processo político, tem que poder dar entrevistas, tem que participar dos debates. Porque seria um dano irreparável se a justiça brasileira não reconhecesse esse direito ao presidente Lula. O comitê demanda, exige do governo ao Brasil tomar todas as medidas necessárias em linguagem diplomática é muito forte. É muito forte. Tomar todas as medidas necessárias para permitir a Lula exercer seus direitos políticos desde sua prisão como candidato à eleição presidencial. Ora, se ele tomar todas as medidas necessárias, implica ele sair para participar do debate, implica ele poder participar de um ato público e, evidentemente, pode talvez não ser uma liberdade plena ainda, isso depende de outros julgamentos, mas sim, ele tem que estar habilitado a participar dessas atividades. Se a decisão judicial não for cumprida, será mais uma vergonha para a Justiça e o Estado brasileiro, afirmam. Se o Brasil não cumprir essa decisão, o Brasil está se colocando como um pária internacional. Como aqueles que negam, frequentemente você lê nos jornais, assim, não vou mencionar nenhum governo, mas rompeu com o Pacto Internacional, não atendeu. Sistematicamente, eu só me lembro de um governo que fazia isso, que era o governo do Paquistão na época que ele era governado pelo Talibã. Porque para eles a lei internacional não tinha precedência à lei. Tem um outro país também que eu não vou citar, mas enfim. E o fato é o seguinte, que o Brasil se colocaria como um pária internacional, como um país à margem que está se recusando a cumprir uma decisão obrigatória de um órgão das Nações Unidas.